Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha, o tema de hoje, especialíssimo, não poderia ser outro. Bebê Reborn, amor ou loucura? Afinal de contas, é um gesto de amor, é um gesto de carinho, é um cuidado por um boneco, ou é uma grande loucura? Então nós vamos ver do ponto de vista mental, principalmente, né, ou psíquico, mais especificamente, do que se trata. Então, olha aí, tema imperdível. Bebê Reborn, amor ou loucura? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, falaremos hoje sobre o hábito atual de cuidados com os bonecos bebê reborn. Não são bebês, você sabe disso, são bonecos, né? Evidentemente. Falaremos sobre o que é normal e o que passa da normalidade e se torna problemático nestes cuidados com os bonecos bebê reborn. Porque veja bem, é normal, como se fosse uma antiga boneca ou um boneco que a pessoa tem como um hobby, cuidar, etc. Agora, passa do normal em alguns casos. Então eu vou explicar em quais casos passa de uma normalidade. Esses cuidados podem ser classificados como um hobby. Então até aí é um hobby que a pessoa tem, ou uma forma de lazer, é um lazer, ou uma distração. Bom, é uma distração até para o estresse do dia a dia. Então é um momento de distração, de hobby, de lazer. Então aí, vamos dizer que estaria dentro de uma normalidade. Nesses limites, é um hábito que permanece na normalidade. Tá bom, é um hobby que a pessoa tem, é algo que a pessoa tem mais para uma distração, então espalha um pouco do estresse do dia a dia. Ok. Mas quando esse hábito se torna uma obsessão, então fica uma obsessão, né? Fica em outros ambientes, por exemplo, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, tenso ou tensa, pensando, quando eu vou voltar para casa por causa do bebê reborn, do boneco bebê reborn. Então a pessoa fica numa obsessão, prejudicando, seja a vida social, então não consegue ter uma vida social normal, bem como as atividades de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, prejudica o próprio trabalho, o desempenho, tudo mais, porque quer voltar para casa para ver o boneco bebê. Estudo, né? Então não consegue estudar direito, porque fica tão aficionado no boneco que deixa de estudar. E outras, né, atividades. Este comportamento sai de uma normalidade, então ele sai da normalidade e vira uma obsessão ou uma compulsão. Então a pessoa fica numa verdadeira obsessão, numa verdadeira compulsão de cuidar desse boneco. Lembrando que é apenas um boneco, não é um bebê real, é claro que você sabe disso. Quando se torna uma obsessão, entra na categoria do espectro TOC. O que é o espectro TOC? É o espectro dos transtornos obsessivos compulsivos, e eu vou trazer um exemplo disso. Então, passa de uma normalidade, passa de um hobby, passa de um lazer, passa de um momento de distração, descontração, para ser uma obsessão, uma compulsão. E aí entra
no espectro do comportamento TOC, dos transtornos obsessivos compulsivos. Trarei um exemplo. Por exemplo, a pessoa que fica tão ligada ao boneco bebê reborn que não trabalha adequadamente, porque está lá no trabalho, mas está com a cabeça, quando eu vou voltar para casa, preciso pegar meu boneco de novo, preciso cuidar do meu boneco, aquela coisa toda. Não estuda adequadamente, então não tem mais cabeça, né? Vamos usar a gíria, não tem mais cabeça para estudar, ou não tem mais concentração suficiente para estudar, então prejudica os estudos. Ou não tem mais vida social, né? Então passa todo o tempo com o boneco escolhendo ficar com o boneco ao invés de ter vida social que essa pessoa tinha normalmente, né? Adequadamente. Então, quando isso acontece, a pessoa já está se prejudicando e iniciando um transtorno mental, justamente transtornos do espectro TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Agora, tá bom, então isso já é um prejuízo, já é um problema, já é algo para a pessoa tomar cuidado. Então, um limite entre a normalidade de ter um hobby para esta anormalidade, né, para essa anormalidade de estar no espectro dos transtornos obsessivos compulsivos, é muito tênue, então a pessoa precisa tomar cuidado. Então mantenha a sua vida normal e tenha isso apenas como um hobby que você deixa no tempo adequado para isso, né? Agora, isso não é tudo. Tem casos que ficam muito mais graves. Por exemplo, mas os casos ficam mais graves quando a pessoa confunde a realidade com a fantasia. Então vamos entender uma coisa muito, muito, muito importante. Quando a pessoa confunde a realidade com a fantasia, temos os famosos delírios. Então, quando a pessoa acredita que o bebê é real, quando a pessoa acredita que tem que cuidar do bebê num hospital, porque trata-se de um bebê real, tudo isso já entra na categoria de delírio. Então já estamos numa categoria muito mais grave. Porque são os delírios que caracterizam as psicoses. Essa pessoa pode entrar num comportamento psicótico, que é a antiga doença mental. Não existe doença mental, existe transtorno. Porque a classificação antiga de doença mental via tudo como sendo orgânico. E agora o transtorno é visto como algo biopsicossocial. Então esse especificamente, quando a pessoa tem um delírio de acreditar que o boneco é real, aí já entra no aspecto psicossocial. Não tem nenhum problema normalmente orgânico aí, a não ser que tenha algum outro problema orgânico estabelecido, mas normalmente não. Então, estamos entrando num nível muito mais grave. Vamos para alguns exemplos, né, de coisas que já estão acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa entra na fila prioritária, né, que é reservada para idosos ou pessoas que têm, né, bebês de colo, gestantes e tudo mais. A pessoa entra na fila prioritária porque tem um boneco bebê reborn. Então ela não está com bebê real, ela está com boneco. E na mente dela é a mesma coisa. Então ela já está confundindo a realidade é essa. Ela porta um boneco nos braços. Ou ele, né, porta um boneco nos braços. E a fantasia que é um bebê real, que vai dar direito a usar uma fila prioritária em vários estabelecimentos, seja um supermercado, seja uma farmácia, seja outro estabelecimento.
Esta pessoa está confundindo o boneco que ela tem em mãos com o bebê de verdade. Aí você pode dizer para mim, não, André, isso é má fé. A pessoa faz isso para não pegar tanta fila. Concordo que em alguns casos é má fé, mas em outros casos é mais complicado que isso. Aí a pessoa já está começando a confundir a realidade com a fantasia. E aí já começa a entrar na categoria de delírio, começa a entrar numa categoria de psicose. Então entra naquela categoria que popularmente é chamada de loucura. Então num caso como esse, está entrando na loucura em alguns casos. Em outros casos é má fé? Pode ser. Mas em muitos casos essa pessoa realmente acredita que é um bebê e que não é um boneco. Porque a característica do bebê reborn é que é muito realista, mas continua sendo um boneco. A pessoa não pode confundir as coisas, né? E esta confusão já pode ser considerada um delírio. Então a pessoa já está num estado delirante. Para agir dessa forma, já está no estado delirante. Quando a pessoa confunde as suas fantasias com a realidade. Então é uma confusão entre fantasia e realidade. A pessoa perde a diferenciação entre fantasia e realidade. Então ela começa a delirar. E isso é problemático. E é um delírio psicossocial. Eu vou falar também do aspecto social, mas é psicossocial. Não é um delírio orgânico, de base orgânica, mas é psicossocial. E é, portanto, um transtorno que já começa a entrar na categoria de transtorno delirante ou transtorno psicótico. Já começa a entrar numa categoria mais grave. Essa pessoa vai entrar num estado de confusão mental problemático. Então, precisamos ter um certo cuidado, um certo afeto até com essas pessoas, porque elas já podem estar adentrando num transtorno delirante ou transtorno psicótico. E aí, realmente, o caso vai se complicando do ponto de vista mental. É o que o pessoal chama popularmente de loucura, né? E o delírio, só reforçando, né, é a característica principal da psicose, ou o que chamamos de loucura. Portanto, esses casos são mais graves. Então, tá certo, quer furar fila e tá por isso na fila da prioritária, etc, etc. Tá bom, em alguns casos pode ser isso. Em outros casos, essa pessoa já está começando a entrar no estado delirante. Então, começa a ser um delírio psicossocial. Outro exemplo, e isso infelizmente aconteceu, infelizmente. A pessoa leva seu boneco bebê reborn para ser atendido em um hospital. Então é o seguinte, essa pessoa já está confundindo muito as suas fantasias com a realidade. Então o que ela tem no colo? É um boneco bebê reborn. Mas o que ela acredita na sua fantasia? Que aqui tem um bebê. E que esse bebê está passando mal. E que esse bebê precisa ser atendido no hospital. Evidentemente que você vai ter equipes médicas mais pacientes, né, que vão dizer assim, olha, veja bem, não é o caso e tudo mais, aquela coisa toda, presta atenção, olha o que você está fazendo. Então, se for um psicólogo, por exemplo, um psicanalista, vai tomar todo o cuidado, etc. Mas, às vezes, e se for um médico paciente, um médico humanista que está entendendo o que está acontecendo. Mas pode ser um funcionário que vai ficar impaciente. Ou como? Você traz um boneco aqui no hospital? Aqui é lugar para casos graves, para com isso. Pode receber uma bronca, ser agredida, passar por uma situação vexatória. Por quê? Porque depende muito como vai ser recebido ou recebida no hospital.
Novamente, há uma confusão entre o boneco e um bebê de verdade. Então, essa pessoa já começa a entrar num delírio. Novamente, há uma confusão entre a fantasia e a realidade. Então, estado delirante. E esta confusão entre a fantasia e a realidade é justamente um delírio. E como eu já expliquei, o delírio é a principal característica da psicose ou da loucura. Então essa pessoa está adentrando, né, num transtorno delirante ou transtorno psicótico, está adentrando. Então, se houver muito carinho com essa pessoa, olha, veja bem, o ideal seria tratar essa pessoa com muito carinho até e dizer assim, veja bem, o que você tem nas mãos é um bebê, é um boneco bebê reborn. Tá bom, ele parece real, mas não é, tá bom? Então, tudo bem, nós entendemos a sua situação, mas aqui nós só atendemos bebê de verdade, entendemos profundamente a sua situação. É que muitas vezes essa pessoa já está tão delirante que ela vai fazer escândalo. Como vocês não querem atender meu bebê? Por que vocês se recusam a atender meu bebê? E coisas desse tipo. Então aí a pessoa já está num estado delirante, que já começa a chamar a atenção de outras áreas. A área da psiquiatria, a área da psicanálise, a área da psicologia. Então já é a área psi. Não é mais nada, vamos dizer, relativo a um problema orgânico real. Mas de outro lado, agora vamos ver por que é psicossocial. Olha, veja como os vendedores desses bebês muitas vezes apresentam o produto que é um simples boneco, né? Mas de outro lado, como são vendidos muitas vezes esses bonecos bebê reborn? Então, que estratégia de venda eles usam para, inclusive, induzir a pessoa que às vezes já tem uma tendência em acreditar nas fantasias a acreditar mais ainda nas suas fantasias? Com propagandas que induzem a confusão. Então, vamos dar um exemplo. Algumas propagandas anunciam o seguinte: existe um segredo neste bebê reborn. Olha aí. Então já faz uma propaganda que existe um segredo, induzindo a pessoa que acredita, que já tem uma tendência de confundir a fantasia com a realidade. Muitas pessoas já têm essa tendência. Pode parecer para essa pessoa que o segredo é o seguinte: esse boneco parece ser só um boneco, mas ele tem vida real. É uma espécie de Chuck, né? Então mostra-se o seguinte: é como se esse boneco tivesse vida real. E a pessoa que já tem uma tendência de confundir realidade com fantasia já fica assim, já chama atenção. Não, então eu vou atrás de um bebê como esse e descobrir o segredo que ele tem. Percebe? Como a propaganda é maliciosa e atinge aquelas pessoas que já têm esse limiar, já estão no dia a dia, numa certa confusão entre fantasia e realidade. E não são poucas pessoas que têm essa confusão no dia a dia. Então pega justamente uma pessoa como essa. E essa pessoa pensa assim: descobri o segredo. Parece um boneco, mas é um bebê de verdade. E é aí que começa um estado confusional. Portanto, a pessoa que adere a este hobby, então vamos entender, tá bom, tem um hobby, algumas pessoas têm esse hobby, acabou, né? Do boneco bebê reborn, deve ficar atenta aos comportamentos normais e problemáticos na aquisição e cuidados com esse boneco. Então, perceber, bom, é normal eu ter um hobby por um período que não me atrapalhe na vida cotidiana e não fazer confusão entre realidade e fantasia, não fazer confusão entre a realidade, que é um boneco, e a fantasia, que é um bebê de verdade.
Esta pessoa não deve prejudicar a sua vida cotidiana em função desse boneco. Então aí, quando prejudica a sua vida cotidiana, espectro dos transtornos TOC, transtornos obsessivos compulsivos, porque a pessoa fica numa compulsão com esse boneco, quer toda hora ver, cuidar, aquela coisa toda, e atrapalha toda a sua vida social, do trabalho, etc. E nem confundi-lo com um ser real, que aí já começa a entrar na categoria de delírio, como eu expliquei. Então, nem prejudicar a sua vida social, de trabalho, de estudos, etc. E nem confundir realidade com fantasia. A realidade é um boneco. Ele é um boneco super realista? Claro que é. Ele tem traços muito mais reais do que aquelas bonecas antigas, né? Que as meninas ficavam brincando. Então, uma coisa era a brincadeira infantil das meninas, principalmente, né, claro, com bonecas. E eram bonecas assim, que não eram feitas com tanto realismo. Outra coisa é agora adultos com um bebê reborn, um boneco bebê reborn, acreditando que seja real ou dedicando mais tempo a esse bebê do que deveria e se afastando da vida real. Quantas coisas importantes estão acontecendo na sua vida? Então a pessoa se aliena da realidade, fica fora da realidade só cuidando do boneco bebê reborn. A pessoa deve entender que esse cuidado com o boneco é um hobby. Ponto. Ah, quero aderir a esse hobby. Tá bom, é um hobby. Não vai atrapalhar minha vida e nem vou acreditar que tem um segredo. Parece um boneco, mas é um ser real. Cuidado. É um hobby, uma brincadeira, uma diversão e nada além disso. Então você deve adquirir com esse senso de realidade e ficar neste senso de realidade. Mesmo que o boneco bebê reborn venha com a propaganda que existe um segredo no boneco. O verdadeiro segredo, olha aí, é que alguém vai faturar muito com a venda desse boneco. Esse é o grande segredo. Alguém vai faturar muito, né? Porque esses bonecos, né, as pessoas vão comprar por 200 e pouco até 10 mil. Tem boneco aí de 10 mil que a pessoa vai pagar muito e muito além, às vezes, do que pode, né? E nada mais, né? Qual que é o grande segredo? O grande segredo é que tem alguém por trás que vai faturar em cima de você. Tá certo, se você quer ter um hobby, legítimo, tá bom, tem esse hobby. Mas cuidado, não gaste tanto tempo com um boneco, é um boneco, tá? Vamos lembrar. E acho que a maior parte das pessoas vê dessa forma, né? E cuidado para não ficar confundindo, mesmo que a propaganda traga essa confusão. Quando a propaganda diz assim, tem um segredo, induz a pessoa a achar, parece apenas um boneco, mas pode ter vida real. Então vamos tomar cuidado com delírios, vamos tomar cuidado, né, com a loucura, vamos tomar cuidado com o espectro dos transtornos obsessivos compulsivos, vamos tomar cuidado com tudo isso e fazer tudo com normalidade. Então vamos buscar sempre a normalidade para não entrarmos em problemas mentais graves. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.